Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, família Canção Nova. Estamos começando mais um programa Trocando Ideias, graças a você. Graças à sua participação, a você que manda aí as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, mas também a você que sustenta, que mantém o Sistema Canção Nova de Comunicação no ar, né? Então você é muito importante para nós aqui na Canção Nova, independente da sua área de atuação, né? Seja como um sócio evangelizador, seja como um produtor desse programa ou com os dois, você é muito bem-vindo, né? Assim como telespectador. E por isso que eu já quero começar dizendo das maneiras que você pode participar do nosso programa. O programa ele acontece ao vivo todas as terças-feiras ao meio-dia. Então agora ao meio-dia nós estamos ao vivo, mas ele reprisa outros horários durante a nossa grade de programação e em qualquer horário você pode mandar para nós as suas perguntas pelo Facebook /Trocando Ideias, pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Você pode mandar também pelo telefone no 12 31 86 2600 ou ainda por carta. Programa Trocando Ideias, Caixa Postal 57, CEP 12.630 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. A maneira que você escolher de participar conosco é muito bem-vinda, né? E a pergunta também. Eu sempre insisto que aqui não existe pergunta boba, né? Pergunta óbvia, não. Nós estamos aqui porque cada um tem a sua dúvida, tem a sua pergunta e cada um merece aí o nosso respeito e o nosso trabalho nesse sentido de buscar colaborar com aquilo que você deseja do nosso programa. Tá certo? Então vamos começar aí o nosso programa. Já você soube as maneiras de participar, você pode já mandar a sua pergunta, mas aqui os nossos convidados, professor Felipe, bem-vindo. Obrigado, uma alegria poder mais uma vez, com a graça de Deus, nós podemos estar aqui participando desse programa. Graças a Deus, né? Lu, bem-vinda. Muito obrigada. Eu que fico feliz de estarmos juntos e vamos trocar ideias. Vamos trocar ideias. É tão bom, né? Vamos crescer juntos, né? Porque o Trocando Ideias, ele tem essa graça da gente crescer junto, né? Porque a gente tem que estudar, né? A gente precisa se inteirar mais para responder a pergunta do telespectador. Então, o programa faz bem para a gente também. E é essa nossa experiência do dia a dia, né? Em casa, com os amigos. Em muitos lugares, nós nos reunimos para conviver e é ali que vai trocando ideias. Exatamente. E a convivência vai acontecendo e os laços vão tornando-se mais estreitos. Com certeza. E a gente vai cada vez mais também ajudando as pessoas que buscam aí um auxílio, né, quanto às questões do dia a dia e da fé. Eu quero também, iniciando o programa, já falar de uma ação que a Canção Nova está fazendo neste final de ano, né? Nos 3 últimos meses do ano. Hoje é dia 30 de outubro, então você ainda tem hoje e amanhã para participar da ação no mês de outubro, né? E que é a ação Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, que é uma ação onde você colabora com o seu boleto normal da revista e um boleto extra a partir de R$20. Se você quiser doar mais, pode também nesse extra. Mas a partir de R$20 e você recebe em sua casa o primeiro produto de um kit, né, que vai ser exclusivo para essa ação de final de ano. Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. E o primeiro produto deste mês de outubro é Nada vos poderá fazer mal, que é um livro do Márcio Mendes, bem fininho, mas é exclusivo e com orações que nos ajudam também, nos ensinam a ver, vamos dizer assim, com mais discernimento, né? Aquilo que está por detrás de várias coisas e que a gente pode, de certa maneira, se proteger também, se prevenir contra o mal. Então, no kit Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, ele tem essa, vamos dizer assim, essa
vertente, né, da gente buscar maneiras de manter a nossa família, por isso que é eu e minha casa serviremos ao Senhor, a nossa família mais protegida, né, sobre as bênçãos de Deus. Então, o primeiro é esse, se você colaborar até amanhã, né, no boleto comum ou também no boleto extra a partir de R$20, você receberá gratuitamente na sua casa esse primeiro livro do kit. Tá certo? Então tá aí, colabore conosco, nós estamos aí no finalzinho mesmo, né, da nossa campanha, da nossa necessidade desse mês de outubro e contamos com a sua colaboração, com a sua participação. E nós já vamos lá, começando então, professor, com a nossa pergunta de hoje, que diz assim: muitas vezes, ela não identificou, tá, a pessoa, eu repouso e começo a gritar. Um grito que não é de mim, mas depois eu sinto um alívio. Não sei por que isso acontece. Isso seria o Espírito Santo ou uma manifestação do maligno? Muito difícil explicar, né, Luzia? É muito difícil. Eu acho que tem que fazer uma análise. Nós temos dois tipos de ações em nós, humana e sobre-humana, natural e sobrenatural. Tem que investigar as duas coisas. Primeiro, eles sempre recomendam que se investigue o natural. É alguma coisa psicológica, é alguma coisa afetiva, é algum trauma que nós sofremos. Aí entra médico, entra psicólogo, entra psiquiatra. Eu acho que, sabe, a igreja sempre recomenda a ciência, nunca desprezar a ciência. O livro do Eclesiastes fala lá muito claro, no parágrafo, no capítulo 38, né? Reze e chame o médico. Né? Aí vai ver também a parte sobrenatural. Se não encontrar nada no campo natural, vamos investigar o sobrenatural. Sabe, as pessoas que têm experiência com cura interior e tal, não é meu caso. Mas elas dizem, e eu acredito, que muitas vezes há doenças falsas, né, falsas enfermidades, que o próprio demônio provoca na pessoa. No Evangelho de ontem, nós vimos uma coisa interessante. Jesus encontrou uma mulher encurvada há 18 anos. Uhum. E engraçado que ele não fez um exorcismo ali. Ele disse para os fariseus: ora, Satanás mantém essa mulher há 18 anos assim. Impôs a mão nela e curou. Não fez um exorcismo, que ele costuma fazer, né? Sai Satanás. Não. Então eu fiquei pensando assim, eu penso que ali não foi um caso de possessão, mas eu acho que foi um caso de opressão. Que o demônio causou aquela doença sem mesmo tomar posse da pessoa. Porque se ele tivesse tomado posse dela, eu acho que Jesus teria feito um exorcismo. Ele não fez. Então, o pessoal da renovação carismática, que tem experiência com cura interior e tal, fala muitas vezes de falsas enfermidades. Vai num médico, faz exame, não acha nada. Então é o seguinte, chama um padre para fazer uma oração de libertação, uma bênção. Eu gosto muito, por exemplo, da bênção que Dom Bosco dava, né? Os padres salesianos dão uma bênção de Dom Bosco. O padre Jonas deve ter dado muito essa bênção, né? Sabe, eu acho que é isso, é tratar do natural e depois ver também o sobrenatural. E eu gostaria, assim, também de contribuir nesse sentido. Se você está dizendo repouso, né, é sinal que você fez alguma experiência de grupo de oração, pode ser, né, dos dons do Espírito Santo, onde nós, carismáticos, fazemos a experiência dos vários dons do Espírito Santo, né, distribuído a todas as pessoas que desejam, não só os que estão na renovação carismática católica, mas todos os dons de Deus, do Espírito Santo. Então, se você diz que está fazendo essa experiência de repousar, eu aconselho, né, eu dou essa dica, quem sabe não é dica, mas eu iria no meu grupo de oração, ou no grupo de oração mais próximo, quem sabe onde você já frequentou, para pedir oração de cura interior. Eu já, na minha vida, e continuo pedindo oração, e eu já tive grandes graças em cura interior na minha vida.
Então, eu creio na cura interior. Eu creio na ação de Deus, na ação do Espírito Santo para nos libertar, para nos curar. Quando alguém impõe as mãos, não só sacerdotes, mas os leigos. Nós estamos no ano do leigo, né? E eu faço essa experiência de uma leiga de 40 anos de conversão que continuam vivendo essa experiência de ser curada no Espírito, de pedir oração. Eu tenho a Salete, que é da comunidade Canção Nova, que mensalmente, né, até preciso retomar o quanto antes, mas a Salete mensalmente ora por mim, vai na minha casa, marcamos uma hora, a Salete ora por mim para cura interior. Exercitando o dom também da palavra de ciência. Palavra de ciência. Ontem, por exemplo, eu fiz uma visita, né, a uma pessoa doente da comunidade e pedi ali, pus as mãos sobre ela e pedi a graça do Espírito Santo para que o Senhor me desse discernimento e os dons de ciência, de sabedoria e de cura, de libertação para aquela minha irmãzinha enferma. E por que eu estou trazendo tudo isso? Eu falei da Salete, que ora por mim, eu falei do grupo de oração, né? Eu falei, eu orando por alguém, né? Então, busque o seu grupo de oração na cidade, o coordenador do grupo de oração, ele vai poder também conversar com você, né? Você vai poder explicar isso que você está vivendo, essa experiência, porque não é comum. O repouso no Espírito Santo é algo em que nós somos mergulhados na paz de Deus, e ali o Senhor nos dá o descanso da alma, do corpo, né, do espírito, de toda a nossa pessoa. Não é comum gritar em repouso do Espírito. Então, é preciso buscar mesmo orientação. E também nós temos, na Renovação Carismática Católica e nas nossas livrarias cristãs, nós temos literatura que orienta também nós percebemos aquilo que vem de Deus, porque o discernimento é isso, o discernimento dos espíritos, aquilo que vem de Deus, que vem do alto, aquilo que é do nosso humano, como você falou, é uma angústia, é uma ferida, e de repente eu faço essa experiência do repouso e eu dou um grito, que a dor da minha alma, né? O padre Rufus falava muito sobre isso. Nós temos aí as palestras do padre Rufus à disposição, os livros dele aqui na Canção Nova, que muitas vezes as pessoas pensam, nossa, aquela pessoa está possuída porque ela deu um grito numa pregação, ou porque ela fez uma experiência e ela caiu e de repente começou a espernear, né? Fazer alguma coisa assim diferente. E ele diz, nem sempre é o demônio, mas é a dor da alma, é um trauma muito grande, é uma experiência muito profunda, às vezes até no seio ainda da nossa mãe. Sim. Então, há meios de você buscar ajuda, né, com tudo aquilo que nós falamos, porque eu penso que é bonito você fazer essa pergunta, porque é sinal que você está querendo ver o que é de Deus, né? O que é humano, como eu falei, e o que é de Satanás, como o professor Felipe disse aqui. E ir melhorando, Estamos sempre aprendendo, né? E pra gente isso é ótimo você falar. Nós todos, apesar de estarmos, né, há muito tempo, vamos dizer, ter tido nosso encontro pessoal com Jesus, mas como você gosta de, né, repetir, eu trespito isso, que o nosso encontro pessoal tem que ser diário, né? Então, a nossa conversão, a nossa cura, e a cura interior, ela é para sempre, porque nós trazemos muitas marcas mesmo. Então, aproveitando que você falou já do Padre Rufus, eu queria só acrescentar aqui também algo que pode ajudar muito, acessar, através do Canção Nova Play, as palestras também do Padre Duarte Lara, desse último acampamento que teve de cura e libertação. E o outro que eu não estava aqui, né, foi o Oswaldo que fez, eu estava
doente. O Trocando Ideias que o Oswaldo fez com o professor Felipe e o padre Duarte, que, gente, eu fiquei em casa assim, eu ficava bebendo daquilo, que foi maravilhoso. O Trocando Ideias, se eu não me engano, do dia 16 de outubro. Então, busque no Play também. Vale a pena até adquirir, se alguém, não sei se está à disposição para adquirir. Se quem não tem acesso ao Play, mas é ótimo. Foi muito esclarecedor ali, né? Ele é muito as bom, perguntas e a simplicidade com que ele fala e que ele explica. Então, está aí à disposição tanto os do Padre Rufus, que já são, né, mais antigas, mas sempre atuais. Antigas porque ele não, né, mas estão sempre atuais, como agora esse último do Padre Duarte Lara, que foi realmente espetacular. Então, procure aí no Canção Nova Play, que você vai poder se alimentar, beber mais dessa fonte, né? Carla, oi. E você falando do Padre Duarte, eu creio que nós devemos ter também à disposição os CDs dele. Né? Tudo isso é para ajudar, porque ele é muito esclarecedor, ele é muito pedagogo. E ele tem um site também. Tem um site, Padre Duarte Lara. Tem livros. Então, também entre no loja.cançãonova.com, que você vai achar ali também o livro do Padre Duarte, como outras literaturas, como outros autores também sobre o assunto, ver essa questão dos MP3, né, daquilo que você pode ter em áudio também. Então, material tem bastante. E ótimo, continue nessa sede, nessa vontade de discernir aquilo que é de Deus, porque isso só faz bem para a gente, né? Ô Lu, vamos lá. A Ana Lu Rodrigo mandou agora há pouco. Ela diz assim: eu sou Ana Lu, tenho muitas dúvidas sobre a diferença entre jejum, sacrifício e mortificação. Como fazer cada um? Grande beijo, amo a Canção Nova. Então, existe o jejum, aliás, vou começar diferente o que está me vindo agora na minha mente. A igreja, ela, nesses 2000 anos, e ainda os mandamentos de Jesus, as orientações de Jesus, é o jejum e a oração. Da mesma forma, a igreja nos convida a jejuar nas quartas e sextas-feiras, ou pelo menos nas sextas-feiras. O jejum da igreja, aí o professor Felipe pode me ajudar, e o Padre Jonas tem um livro excelente sobre jejum também, eu dou essa dica aqui, fininho também, muito bom. Onde nós, Canção Nova, vivemos. Aqueles que têm uma saúde plena, né, podem jejuar de pão e água. Outros, que é o jejum da igreja, é uma refeição de manhã mais leve. Você pode, no meio do dia, almoçar, mas de forma, vamos dizer, light, né, essa expressão. E à noite, você também opta por algo mais leve. Então, é um jejum, vamos dizer assim, que dá para todas as pessoas fazerem. Porque o jejum, quando a pessoa não tem uma boa saúde, ela precisa consultar o médico. Especialmente quem é diabético, né, e hipertensão, essas doenças assim, precisa, até preferível não jejuar, mas orientação médica é sempre bom. E tem o jejum, foi perguntado sobre o jejum, mortificação e sacrifício. A mortificação é quando eu ofereço algo por uma causa. Eu vou mortificar, não beber vinho. Algo que eu gosto, né? Algo que eu gosto. Eu gosto de vinho, eu, Luzia. Mas eu fiz uma opção de me mortificar por uma causa maior. Então, eu não tenho nada contra, estou falando da minha experiência, eu não tenho nada contra com alguém que saiba beber o vinho de forma sóbria, né? Mas eu, particularmente, ofereço.
Agora, o sacrifício, me ajuda aí. Tudo é sacrifício. Para mim tudo é sacrifício, a mortificação, eles são bem... Esmola, Quando eu deixo de fazer algo, não assim, por exemplo, eu vou jejuar, ou eu vou fazer sacrifício ou mortificação, mas eu estou com a intenção de emagrecer. Aí não é jejum. E nem funciona. Aí não é mortificação. Aí não é sacrifício. Aí é dieta. Então é tudo assim muito naquilo que nós de dentro para fora resolvemos, né? A intenção daquela mortificação é por uma causa maior, que dentro de mim o Espírito Santo. Eu quero trazer uma passagem de São Paulo, eu não sei bem qual é para citar agora, quando São Paulo diz que eu raspei a cabeça por uma causa. Um voto. Um voto que ele fez, né? Então, São Paulo foi levado pelo Espírito Santo a fazer aquele voto, para que nós nunca vamos saber. Então, foi de dentro para fora, foi o Espírito Santo que suscitou. Então, isso sim, isso é mortificação, isso é penitência e, falando do jejum, é algo que todo cristão é chamado a fazer jejum, especialmente quando a igreja pede. Tem mais alguma coisa, professor? Eu acho que pode acrescentar isso também, não é só o sacrifício que seja corporal, também espiritual. Espiritual, isso mesmo. Você, não vou assistir uma novela, não vou... não sei, vou rezar mais, né? Não vou falar, se eu costumo falar palavrão, não vou falar, ou não vou fazer fofoca, vou cortar a língua. Quer dizer, essa mortificação também da alma, que nós somos chamados de corpo e alma, né? Então, a mortificação, o jejum é mais para o corpo, mas tem o jejum do pecado também, que Nossa Senhora fala tanto em Medjugorje, né? O jejum é mesmo. Não pecar. Então, balancear as duas coisas. Importante é não pecar. Aliás, é preciso também dizer o seguinte, o jejum, a mortificação, o sacrifício, não é um fim. Sim, é um meio. Exatamente, o fim é chegar à santidade. Né? O fim, eu faço isso, não é porque eu gosto de sofrer, sou masoquista, não. É pela minha conversão. É uma alavanca para eu chegar. É uma sese. Exatamente. Posso falar assim? É uma sese, né? É um degrauzinho. É um degrau, um caminho. Porque quando eu mortifico, quando eu jejuo, ou faço uma penitência, como eu falei, vem do interior para uma sese, um crescimento, um equilíbrio maior como filho e filha de Deus. Eu acho que mortificação, a palavra mesmo é para isso, né? Para eu morrer para minha vontade, né? Porque tem coisa que eu tô com vontade. Eu olho assim, um brigadeiro, cresce os olhos, mas eu não vou comer, né? Porque... Então, dessa coisa de mortificar, né? Morrer para mim mesmo. Então, controlar a vontade, né? E tudo é o difícil, né? Nossos desejos. A liberdade. E mais uma coisinha ainda, né? A gente deve... Sabe, São Francisco de Sales, que era um doutor fabuloso, que Dom Bosco seguiu ele, né? Sim. O salesiano passado em São Francisco de Sales. Ele dizia que uma grande mortificação que a gente faz é a gente aceitar o que acontece na vida da gente. Aquilo que você não espera, as contrariedades. Nossa! Os aborrecimentos. Só Deus. Aceitar sem reclamar, né? Aceita isso, sem reclamar. Oferece a Deus. Ele diz, é a melhor penitência que você faz. Porque ele fala, Deus permite a você, na verdade, aquilo que você precisa. Parece que Deus escolhe, né, a correção, porque ele fala assim, quando você vai no médico, não é você que vai dizer o que você... O médico é que vai dizer o que você vai fazer. Qual é o remédio amargo que você vai tomar. Se é remédio, se é cirurgia, se é terapia. Então, Deus também conhece a gente, e ama a gente, quer a gente melhor. Então, Deus, quando permite o sofrimento atingir a gente, tem uma finalidade. E sabe uma coisa, eu sei que está indo longe a nossa conversa, mas é bom trocar ideias, porque a gente vai tocando em várias situações, várias realidades, né? Eu faço parte de um grupo grande da família. E eu achei tão bonita a atitude de um casal bem jovem da nossa família. Nesse período eleitoral, né?
só Deus sabe o que aconteceu pelos meios das redes sociais. Nossa, Deus. Mas pelo WhatsApp estava aquilo, né? Guerra, né? Nem vou dizer a guerra, mas copiava, encaminhava, né? E aí, eu penso que esse meu casal de sobrinhos pensou assim, não está fazendo bem para mim. Verdade. Aí ele escreveu uma mensaginha assim no grupo. Amo muito vocês, mas nós vamos voltar após as eleições. Quando foi ontem... Se retirou, então. Quando foi ontem, ele mandou uma mensagem assim... não, a administradora do grupo disse assim, fulano de tal, sejam bem-vindos. Voltou. Então, para eles foi uma mortificação. Porque, tá vendo? Até isso nós podemos perceber. As redes sociais, aquilo que eu uso muitas vezes de comunicação, que eu estou direto com o telefone. Quantas vezes eu tive que me dizer, meu Deus, eu tenho que me mortificar. Esses fins de semana, eu não vou mexer com... Ou esses dias, ou eu não vou acessar. Por quê? Porque torna-se, se eu não tomo cuidado, torna-se... Uma dependência. Uma dependência, um vício. Então, eu vou me mortificar. Então, eu também estou falando desses instrumentos que nós temos, que são bons, né? Causa até dependência. São bons, mas causa dependência. Então, podemos mortificar, podemos fazer penitência, podemos até fazer jejum disso. Está vendo como é que a gente vai longe? O importante é a oferta para Deus. Isso é que é importante. É ser uma oblação. Para fazer o bem, né? Sempre a favor do bem. Eu quero aproveitar que a gente já está falando sobre o assunto mesmo e trazer para vocês o livro Vida Nova Sem Remendos, que justamente fala nisso, né? Ele é da Josiane Nunes, que é para nós que a gente conhece como a Josi, que é a irmã da Lourdinha Nunes, e que viveu uma experiência de dependência, né, química mesmo, e conseguiu nascer de novo. Porque a Jo, a gente pode dizer assim, nascer de novo mesmo, e hoje hoje ela é da Pastoral da Sobriedade. Né? Então, aqui nesse livro, ela conta um pouco da experiência dela, né, de como ela pôde nascer de novo. Só a partir do reino de Deus, de ter esse encontro pessoal com Jesus, que nasceu, e tudo que brota dessa vida nova a partir desse encontro com Jesus. Então, o prefácio é do bispo aqui da Diocese de Lorena, Dom João Inácio. Então, vale muito a pena você, para quem tem, hoje a gente diz assim, quem não, né? Qual família não tem um caso de dependência, seja do álcool, da droga, ou de qualquer outro tipo de dependência dessa eletrônica, como a gente diz hoje, que não precise de ajuda para caminhar aí junto e até mesmo de um bom testemunho. Então tá aqui, Vida Nova Sem Remendos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Carla, esse livro é o segundo dela, né? Sim. Então, essa Josi, a Carla e eu conhecemos muito bem, desde adolescente, desde criança. E ela fez uma experiência que só Deus sabe, mergulhou no mundo do álcool, das drogas, anos a fio. E a família orando, os amigos orando, e muitas pessoas tentando ajudar, mas ela não quis. Ela chegou assim, no fundo do poço, de sumir, essas coisas dolorosas, né, que a família não tinha nem como ajudar pelas madrugadas afora. A menina teve um encontro com Deus que até vou dizer assim, inexplicável. Sim. De um dia para o outro, numa noite, ela dormiu e acordou uma outra pessoa, vê a ação de Deus na vida dela. E hoje ela ajuda na Pastoral da Sobriedade muitas famílias que os filhos estão assim, ou o marido, ou a esposa. Então é o segundo livro, por isso que é Vida Nova Sem Remendos. Bonito, né? Eu quis assim fortalecer porque... Ela é um caso extraordinário, como eu digo do Cleto também, que eu acho que é um caso, né,
extraordinário nesse sentido fotinha dela, pode até a câmera mostrar aí. A pessoa tá mostrando. Que deu essa topada com Jesus, assim, e que mudou radicalmente, né? Então, graças a Deus, sem remédios e sem remendos. Então, foi pela graça de Deus mesmo. Então, tá aí, né? Você pode ligar no 12 31 86 2600 e pedir o seu livro Vida Nova, Sem Remendos, da Josiane Nunes, porque vale a pena. Tá certo? Professor, vamos lá. Ela pediu para não ser identificada e realmente o caso aqui pede isso. Meu esposo foi casado porque a sua ex-esposa ficou grávida. Entrou com processo de nulidade e deu certo. Mas no processo ele colocou que se sentiu forçado a casar porque ela estava grávida. Mas isso foi uma mentira, porque na verdade ele queria casar comigo. Estamos em pecado por termos mentido? O que devemos fazer? Bom, eu vou responder só pela questão da nulidade, né? Quando é que o tribunal declara uma nulidade? Quando ele percebe que o casal não quis de fato se casar. Ou seja, não houve, a palavra-chave é essa, consentimento pleno. Okay? Ele está dizendo que ele mentiu porque não queria casar com ela, queria casar com outra, é isso? Então, não houve um consentimento pleno. Eu acho que é por isso que o tribunal deu a declaração de nulidade. Bom, aí se houve a mentira, eu acho que eles têm que fazer é procurar um padre e confessar e apagar essa mentira. Agora, o tribunal decidiu, está decidido. Porque não houve consentimento. Pelo que eu entendo desse assunto, eu estudei bastante esse assunto, eu até tenho um livro que eu chamei de Família Santuário da Vida, que eu ponho um capítulo inteiro sobre isso, declaração de nulidade no final dele. Eu entendo que aí houve falta de consentimento pleno. Porque o que caracteriza o casamento ser válido? É os dois quererem mesmo, não estão enganados, não estão chantageados, não estão com medo, não é porque ela está grávida, é porque quer casar mesmo. Eu até brinco com os casais, mas ele é pobre, mas eu quero, mas é feio, mas eu quero. Não caso. Quer dizer, esse consentimento pleno é que faz Deus unir os dois. Não é? Porque o casamento é uma realidade humana, né? Que Deus respeita muito. Então, eu penso que houve a falta de consentimento. Então, agora aí, a questão da mentira é uma questão de pecado, eu acho que aí tem que resolver. Aí é só o sacerdote que pode... Também o Tribunal Eclesiástico, esse processo, né, que você até citou, que está no seu livro Santuário da Vida, não analisa só o fato, a menina ficou grávida, isso é outra coisa. O namoro, o noivado, a lua de mel. Então, é todo um contexto que não é uma coisa assim, chega lá no tribunal, a moça ficou grávida, então casou. É um processo, por isso que demora, né? Não é um checklist, né? Você vai ticando, isso sim, isso sim, isso sim, pronto, passa. Não. É algo que é bem analisado mesmo, né? E é bom dizer aqui, sabe, Luzia, que os casais de segunda união, né, vale a pena procurar o tribunal, porque de repente houve uma declaração pode haver de repente uma declaração de nulidade e tornar a segunda união um casamento válido. Vale a pena, os tribunais estão aí para isso. Sim. E o Papa Francisco, né, nos últimos documentos dele, ele pediu aos tribunais, primeiro, que sejam mais rápidos na definição e, segundo, mais baratos, né, para que facilite realmente. Infelizmente, a gente sabe que há muitos casamentos por aí que não são válidos, infelizmente, por causa da falta de preparação, né? Um dia eu entrevistei aqui o presidente do Tribunal de Aparecida, faz tempo. Cônego Carlos. Acho que foi trocando ideia, a Escola da Fé, não sei, a Escola da Fé, faz tempo. E ele me disse o seguinte, que 90% dos casais que pedem declaração de nulidade acabam conseguindo. Ou seja, há realmente muito casamento aí que realmente não valeu, por falta de um consentimento pleno. E outras coisas. Como dizia o São padre 19, João Moana, que nunca deveriam ter existido. O Código de Direito Canônico coloca 19 razões para isso. Né, professor? Como dizia o padre João Moana, casamentos que nunca deveriam ter existido, né? Sem dúvida. Ele já dizia isso há muitos anos atrás, então não custa a gente ir atrás, né?
para quem tem essa necessidade. O Lu, aqui, a Marta Borges, ela é de Guaratinguetá, aqui pertinho da gente. Ela diz assim: tenho vergonha de me confessar com o sacerdote. Posso apenas frequentar a Santa Missa deixando de comungar? Ou isso, de algum modo, pode afetar a minha vida espiritual? A confissão é necessária, minha querida. Não tem como. Pelo menos uma vez no ano. E olha que a igreja é muito benevolente. É o mínimo, é o mínimo. Então, não basta... aqui eu estou falando para os católicos, né? Não basta eu frequentar a igreja, eu ir à missa, eu participar e ir à missa todos os dias, mas eu preciso dessa graça, dessa até conversão pessoal, dessa contrição do coração. Olha, eu tenho vergonha, mas eu vou lá no padre, porque ele é pecador como eu. Ele tem as suas fraquezas, somente que ele tem o poder no sacramento do sacerdócio de, em nome de Deus, absolver os meus pecados. Isso é muito bonito. Não é fácil confessar, eu já até falei aqui, eu tenho vergonha de confessar. É uma penitência também, né? Eu tenho vergonha, eu digo assim, eu tenho vergonha, eu não sei confessar. Porque, graças a Deus, eu vejo assim, na minha situação hoje, eu não tenho pecado grave, mas eu tenho que confessar o meu orgulho. Às vezes que eu percebo que eu estou orgulhosa, que eu estou vaidosa, que eu estou avarenta, que eu estou com os frutos da carne em mim, com contenda, com rivalidade, com ciúmes. Com raiva. Com raiva. Até um tempo atrás eu precisei de um acompanhamento, me indicaram um acompanhamento psicológico e eu fui. Fiz assim cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos. E ela dizia assim para mim: você tem raiva? Aí eu falei: não. Não, mas raiva é uma coisa normal, você não tem raiva? E eu dizia, na conversa surgia isso: e raiva, você tem raiva? Não, não tenho raiva. E eu não sentia que eu tinha raiva. Aí um dia eu cheguei para ela e disse: essa semana eu tive raiva. Então, muita coisa também é falta de nós cavucarmos. Meditar. Nós precisamos nos conhecer melhor, né? O autoconhecimento, à luz do Espírito Santo, ou à luz de ir confessando mensalmente, ou pelo menos 2 vezes no semestre, não sei, mas pelo menos começa por mês, né? Começa com esse padre que você tem até vergonha, vai lá, fala: padre, eu tenho vergonha de confessar, mas eu percebo que é isso que eu estou precisando. Joga tudo que você tem, até coisas que não são pecado, não tem problema. E aos pouquinhos ele vai te ajudando a ir se percebendo, né? Naquelas suas fraquezas, até renitentes e ao mesmo tempo repetitivas, que Deus, mais do que Ele conhece, que você sente necessidade de se confessar. Eu acho que é muita gente que tem vergonha de confessar. Eu não tenho. É só ela, não. Agora, sabe, uma coisa que me impressiona muito, eu acho que isso aí ajuda a gente também a se confessar. Sabe, o fato de Jesus instituir o sacramento da confissão no dia da ressurreição, que foi na primeira aparição aos apóstolos, domingo da ressurreição. Os apóstolos lá no cenáculo fechado, ele apareceu, e depois daquele episódio lá, tal de Tomé, tal, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoaram os pecados estão perdoados. Agora, por que ele fez isso no domingo da ressurreição? Porque ele tinha acabado de conquistar, diante da justiça de Deus, com a sua morte e ressurreição, o direito de nós sermos perdoados. É um direito que ele conseguiu diante do Pai. Não foi uma coisa gratuita. O sacerdote é fácil ele dar uma absolvição, mas Cristo pagou o preço do seu pecado com sangue na cruz. Então a gente não pode desprezar isso.
Isso tem que ser maior do que a nossa vergonha diante do sacerdote. A gente tem que pensar nisso. É um dom extraordinário. E outra coisa que a igreja ensina, a confissão não é só para apagar pecado, é também para perdoar, é também para curar e fortalecer. Sacramento de Então, cura. assim que o catecismo chama de sacramento de cura. De cura. A confissão e a unção dos enfermos. E acaba que a pessoa acaba vivendo sem 2 sacramentos, né? Porque não se permite viver o sacramento da reconciliação, que é o da confissão, que é o de cura, e também o sacramento da Eucaristia, que é o que nos sustenta, que nos alimenta, que nos impulsiona. Então, aqui não tem mal menor, não, é mal maior mesmo. O negócio é correr para o confessionário. E a Carla falou algo um tempinho atrás, muito bom aí, do livro de Padre João Moama. Ele diz assim, num dos livros dele, que quantas clínicas, já naquela época, quantas clínicas psiquiátricas... Nossa, acho que faz quase uns 40 anos que ele escreveu esses livros. Quantas clínicas de psicologia, já naquela época, que estão lotadas. Quantos consultórios, né? Quantos consultórios estão lotados. Porque as pessoas já não se confessam mais. Verdade. Porque, veja bem, quando nós buscamos a confissão, reforçando isso que tanto o professor Felipe como a Cara nos trouxe aqui, quanta graça vem no sacramento da penitência, né? No sacramento da cura, como você disse, da confissão, né? Não só algo no sofá ali de atendimento de um psiquiatra, né? um psicanalista, consultório, do que essa ação de Deus sobre a pessoa, né? Essa cura espiritual. Lembra aquele homem que Jesus... que trouxeram ele até pelos telhados. Padiola, né? Quando ele chegou, claro, ele estava doente. Os amigos deles trouxeram numa cama, né? Numa padiola, através do telhado, para Jesus curar. Mas Jesus primeiro falou assim, o que falou para ele? Os pecados são perdoados. Os pecados te são perdoados. Então, perdoou o pecado, o homem foi curado. Jesus fez as duas coisas, né? Então, nós somos curados no sacramento da penitência. E isso que, quando Jesus, ele manda os apóstolos perdoarem, né? É bonito quando fala assim, ele soprou sobre eles o Espírito Santo, né? E disse, aqueles a quem... Vocês perdoaram os pecados. Porque todo sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. É interessante isso. Ele fez como que um Pentecostes adiantado, só para os apóstolos. Por quê? Porque é o Espírito Santo que realiza, vamos dizer assim, essa cura, esse perdão. Jesus age pelo Espírito. Isso. Através do sacerdote, pelo poder da confissão. Da ordem. Da ordem. Está aí. Vamos correr para o confessionário, porque só faz bem, viu? Mal não vai fazer, não. Eu quero lembrar a vocês, a gente falou isso no programa passado, né? Estava aqui com a Adriana Pereira ainda, que é professora, que a Faculdade de Canção Nova está com as inscrições para o vestibular abertas. Então, se você quer fazer um curso superior, pode aqui tentar na nossa faculdade. O vestibular é agora em novembro. E você pode estar aqui pertinho da Canção Nova, lembrando que a Faculdade de Canção Nova, ela tem um curso de jornalismo, de rádio e TV e de administração, fora teologia e filosofia. Mas eu quero lembrar desses 3 primeiros, que os laboratórios estão aqui. Então, os laboratórios acontecem, a gente tem aqui alguns... De comunicação, né? Alguns já... estudantes aqui conosco, estagiários trabalhando no nosso programa, e o laboratório são extremamente capacitados. E lembrando que o nosso jornalismo, ele teve a nota 5, né, aqui de classificação da nossa faculdade. Então, é a nota máxima aqui na Faculdade de Canção Nova. Então, tá aí, os cursos jornalismo, rádio e TV, administração, teologia e filosofia. Lembrando que a teologia e filosofia não é exclusiva
para os candidatos ao sacerdócio, às ordens sacras, né? Ele também é aberto ao leigo e vale muito a pena a gente aprofundar um pouco mais aí na questão da teologia e da filosofia, tá certo? Então, maiores informações você pode entrar em contato conosco aqui ou através do site fcn.edu.com, fcn.edu.com, e você vai ver lá as informações para o vestibular e tudo que você quiser saber a mais sobre a Faculdade de Canção Nova, tá certo? Professor, deixa eu ver aqui, vou primeiro nessa daqui, ó. É verdade, o Geraldo Valim, ele é de Varginha, Minas Gerais. É verdade que os padres recebem salário da igreja para exercer a sua vocação e ministério? Não, a igreja não chama de salário, a igreja chama de congro, né? Isso. Congro. É o quê? É uma ajuda de custo para eles sobreviverem. Porque padre come, bebe. Não é um salário, não tem aí férias, 13º, férias remuneradas, 13º, não. É uma ajuda, claro, o padre precisa, né? O padre tem as despesas dele, né? De saúde, a igreja chama como forma de sustento, né? Então, cada bispo, de acordo com as suas dioceses, com as possibilidades, claro, dá uma ajuda ao padre, tem que ser. Todos nós precisamos disso para viver, é natural. Sim, tem conta de água, luz. É lógico. Né? Ele mora, ele come, ele tem as roupas. O material litúrgico é muito caro também, né? As vestes litúrgicas. Às vezes a paróquia, é a própria paróquia que financia, mas né, tudo isso, aquela maletinha de viagem do padre, aquilo é caro. Né? Eu lembro porque quando eu trabalhei com o padre Jonas, uma vez a gente queria dar um daquele, eu falei, meu Deus, um sacrifício para comprar uma daquela, para o padre quando viaja levar, para não deixar de celebrar a Eucaristia, e várias outras coisas, né? É o combustível para ele. Claro, o padre tem que ter... O padre precisa ter um carro. Não é nada extraordinário. Ele não recebe um salário de marajá, né? É aquilo que a igreja chama forma de sustento. É assim que a gente chama na Canção Nova também, né, Luzia? A gente também não tem... Nós temos a forma de sustento, que é a congro para as necessidades básicas. Não tem jeito de não ter, né? Porque ali ele está prestando um serviço, né? E precisa. Ô Lu, aqui ela pediu para não se identificar. Ela diz assim, eu tenho uma dúvida. A pessoa que não é casada, só namora, ela pode receber o corpo e sangue de Jesus? Depende do tipo de namoro. Aqui eu tenho que dizer que não. Né? Não é algo que dá até para conversar. Né? Mas já é do conhecimento de todo católico, né? Que se a pessoa está namorando, está junto com alguém, né? e tem uma vida em comum com ela, né? Como se fosse casado, uma vida conjugal, não tem como ela comungar, porque ela está em pecado. Ela não tem aquele sacramento do matrimônio. E vejam bem, se são duas pessoas solteiras, o que está atrapalhando para que os dois não se casem, não se unam na Igreja Católica, não sejam abençoados no sacramento do matrimônio? É assim. Eu não sei se aí ela está dizendo que vivem juntos. Não ela não explica, mas que namora, né? Namora, não é casada, mas namora. Se que hoje tem o tal dos namoridos, né? Se não tem vida sexual, se não tem, né? Aí pode até comungar, né? Pode, claro. Se vive junto, tem vida sexual, aí não pode. Se não vive a castidade, né? Mas também existe a possibilidade de que se você vive como namorido, aí, como o povo hoje em dia chama, né, de retomar e de viver a castidade, né? A pessoa, se o casal decide, não, nós queremos voltar, vamos viver a castidade no namoro, então buscar a confissão, viver, aí pode tranquilamente até casar. Eu já ouvi vários testemunhos de casais novos que fizeram isso, depois que viveram uma experiência com Deus, né, viviam um namoro já com a vida sexual ativa e tudo mais, né, resolveram viver a castidade até o casamento.
ótimo, vai, confessa e vive a vida... Para isso que tem a confissão. Sacramental, não é? É para isso que tem o diálogo entre os dois. É importante os dois quererem, né? Viver a castidade. E se cai, se há algum momento que há um deslize, né? Entre os dois, existe aí o sacramento da penitência. Foi muito bom tudo isso, porque assim nós alargamos também bem. Clareia bem o ambiente. Até ajuda, né? Porque nosso povo, a palavra de Deus diz que o nosso povo padece por falta de conhecimento. Sim. Então nós vamos até uma certa idade, fazemos a nossa primeira comunhão, fazemos a nossa crisma, e muitos não são crismados, né? E ficamos totalmente alheios às realidades do que eu posso, do que eu não posso, né? E acabo entrando nesse mundo, nessa sociedade, onde tudo é lícito. Sim. E quando nós estamos aqui nesse momento, até para nós, quanto esclarecimento. Eu confesso que cada vez que eu venho nesse Trocando Ideias, eu vou embora mais esclarecida, né? Porque o nosso povo padece por falta de conhecimento, de catequese. Eu fico assim, ontem à noite eu conversava isso com o Cleto, que essa questão do relativismo, né, ele hoje é tão alastrada que a nossa consciência ficou larga também, né? Porque como o pecado é uma questão de consciência, não é? Assim, não, por causa do relativismo, tudo ficou, não, mas não é bem assim, porque eu sou uma pessoa boa, eu participo da igreja, então isso não é pecado. E não existe muito, assim, é uma questão de consciência, de arrependimento, mas aquilo que né, que são os mandamentos, aquilo que é a doutrina, aquilo que é a catequese da igreja, continua sendo o mesmo, né? Mas a gente vai alargando, né? Vai ficando... O padre Schuster dizia muito que a gente tem consciência de borracha, que apagava muito fácil a consciência da gente. E é o mal hoje da nossa sociedade por causa disso, né? Tudo é normal. Isso, infelizmente, isso está entrando dentro da igreja também, né? Porque eu já vi jovem dizer para mim o seguinte: olha, casal de namorado, nós fomos conversar com o padre, se a gente podia viver a vida sexual, pode, porque vocês se amam. Opa! É melhor viver assim do que ficar... Será que o padre disse mesmo ou eles entenderam assim? Também, mas, sabe, se disse pelo amor de Deus, né? Quer dizer que qualquer coisa agora é amor. Então, se eu sou casado, me apaixono por uma outra mulher, então é amor, eu posso ter vida sexual com ela. Que isso? Quer dizer, o amor não é qualquer coisa, não, né? Não, isso vai causando vários estragos. Essa influência também dentro da igreja, ela é real. Infelizmente, a gente tem algumas formações assim mesmo, né? Eu penso, dá mais tempo de fazer mais uma pergunta, não? Vamos lá, rapidinho aqui, ó. O Juliano Joaquim, de Joinville, Santa Catarina, pergunta o seguinte: como nós podemos nos prevenir da pornografia no mundo cada vez mais digital? Nossa, essa pergunta, olha, eu até acabei de escrever um livro sobre isso. Oba! Não, os perigos. Qual o nome do livro, professor? O perigo da pornografia. Você tem ideia, nós temos pouco tempo, né? Mas é um assunto que dava um programa, sabe? Você tem ideia por que eu escrevi esse livro? Porque um estado americano de Utah, o governador declarou problema de saúde pública pornografia no estado de Utah, nos Estados Unidos. A quantidade de jovem que está sendo destruído pela pornografia, buscando psiquiatra e tal, é de um tamanho impressionante. Por quê? Porque o mundo está infestado de pornografia. Tem dados que mostram, por exemplo, que os Estados Unidos ele fatura 10 bilhões de dólares em filmes. É uma das maiores indústrias, né? Quer dizer, então, isso está quebrando casais, quebrando jovens, sabe? É uma coisa perigosa. Esse mundo está pansexualizado, agora, né? Como se livrar disso? Você tem que fugir. É o vigiar e orar que Jesus disse. Vigiar. Não use... Não assista filme pornográfico. É um vício. Porque hoje uma dependência, fácil, né? Barato, dependência. Não acesse sites, né? Filmes, sites. Computador. Então, primeira e segunda coisa é rezar.
pedir a Deus a graça da castidade, porque quem é homem sabe a dificuldade. Eu acho que para a mulher também, mas para nós homens é terrível isso. Isso quem é homem sabe. E buscar ajuda, né, professor? Buscar ajuda, né? Buscar ajuda, exatamente. Hoje, olha, é um problema terrível a questão da pornografia. São famílias inteiras que padecem quando alguém entra, seja o homem, seja a mulher, seja o filho, filha, quando entra na internet, passa a noite, vara dia, assim, na pornografia, vira uma doença, uma dependência. Dependência mesmo. Então precisa buscar ajuda. Os psiquiatras estão comparando com o efeito da droga. Sim. Entendeu? Desnorteia a cabeça da pessoa. Eu queria só lembrar aqui que o nosso santo, nós comemoramos esses dias atrás, nosso santo padre, o Papa João Paulo II, ele dizia isso na Teologia do Corpo, que era só a gente ver o quanto, que a igreja errou nisso também, né? Que o século XX se paganizou demais a sexualidade humana, a pornografia, e que hoje a gente deveria resgatar isso. E é justamente que a sexualidade humana é algo tão bonito, né, feito por Deus, que por isso que o mundo bate mais, né, e tenta denegrir cada vez mais, né, a sexualidade, mostrando esse lado feio dele. Usa mal, né? Usa mal. Então, que nós agora precisamos resgatar essa beleza da sexualidade humana, e uma das coisas é essa, a gente cortar de vez, né, com sites, com músicas, com filmes, né, pornográficos, não permitir de maneira nenhuma que ele dê uma brechinha para que ele entre nas nossas casas, nas nossas famílias. Grupos, né, no WhatsApp. Exatamente. Eu termino o programa que, infelizmente, né, já está aí correndo, já estamos em cima da hora, convidando você, né, a fazer algo diferente este ano. Venha passar o Ano Novo aqui na Canção Nova. O nosso acampamento de oração está sendo aí já preparado, já tem grandes nomes confirmados aí, e nós teremos shows com Eugênio Jorge, Fátima Souza, Sueli Façanha, Davidson Silva, André Florencio, Tiago Tomé, tem o Luau da Virada com o Braz Oz, enfim. Venha participar conosco, já pode ligar para nós no 12 31 86 2600, fazer a sua inscrição ou obter maiores informações. Mas Ano Novo é aqui na Canção Nova. Venha participar conosco, tá certo? A gente se encontra por aí no próximo programa, com a graça de Deus, e sempre nessa luta por dias melhores, pelo mundo melhor, com a graça de Deus. Obrigada, professora. Obrigada, Luzia, porque já estão me mandando embora assim, ó, faz tempo, dá tempo nem de dizer tchau. Olha, só beijinho e o tchauzinho da Luzia. Tchau, só beijinho e tchauzinho. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.